começando pela TV Câmara Assis e também pela Rádio Fema, mais um programa Câmara em Destaque. É aqui que você tem a oportunidade de conhecer o trabalho legislativo dos vereadores e também da Câmara Municipal. E hoje eu recebo mais uma vez aqui no programa o vereador Carlos Alberto Pinato. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, Paula. É uma satisfação a gente estar aqui sempre transmitindo os pareceres do Legislativo assisense na figura desse vereador, né? Carlos Pinato, do PSDB da cidade de Assis. Bom, então nós vamos iniciar a nossa conversa falando de coisa boa, de dinheiro que está entrando no município, que é o Carlos Pinato já tem aqui conosco os dados dos valores de repasse desse mês de junho de ICMS, né? Então, quanto que entrou aí nos cofres públicos? Sem dúvida. O repasse hoje, a gente faz a consulta via Cefaz e realmente, por município de Assis de ICMS, nós recebemos nesse exercício, com a data 6, 13, 20 e 27 do 6, porque é semanal o repasse, R$ 2.378.627,42. Fora o que veio também com relação à compensação financeira de exploração de gás, energia, óleo bruto, xisto, petaminoso, né? A gente sempre tem um plus aí que a gente também recebe. E também tem aquele que são os líquidos referentes aos Fundeb, que passam em repasse para o município. Então, o total atualizado dessa carteira, em 4 parcelas pagas nesse mês de junho, R$ 2.409.557,70. Então, o cofre do município de Assis entrou nesse mês referente repasse R$ 2.409.000. Carlos, tira uma dúvida aqui pra gente. Esse dinheiro, ele tem um destino certo para ser usado ou ele pode ser usado em diversas pastas para diversos programas aqui da cidade? Como que funciona? Esse dinheiro pode ser utilizado em qualquer pasta. Esse dinheiro é de custeio da administração, porque ele vem como recurso obtido pelo ICMS, que foi em cima das empresas que faturaram impostos dentro do município. Então, o governo repassa o índice do município. E ele é feito semanalmente. Então, nós estamos recebendo verbas da semana referente ao repasse. Naturalmente, deve ser do mês anterior, que eles fazem subsequentes. Então, por isso que fazem sempre o mês subsequente. Bom, vamos continuar então falando de recursos. Tem uma sugestão do Carlos Pinato, do vereador, em criar um departamento municipal para monitorar recursos advindos de editais do Estado, da União, né? E eu queria te perguntar, Carlos, qual é a importância desse órgão para a administração pública? Esse órgão seria o medidor junto ao governo federal e ao estadual de todos os convênios possíveis que possam estar disponíveis nas secretarias ou nos ministérios públicos federal. Por quê? Nós vemos que hoje o município é muito pouco os recursos dele, oriundo dele. Então você vê que é o IPTU, que é o que a gente recebe, há um percentual do IPVA, que nós já falamos aqui na casa, que foi mais de 13 milhões nessa primeira parcela, agora vem os caminhões e ônibus. Nós sabemos que existe, então, além do ICMS, o IPTU, e alguns valores que se vêm através de convênios. E Fundeb, que é outro índice também que chega também percentualmente, que é em torno de 38 milhões para esse exercício. E nós sabemos que nós precisamos ter alguém monitorando os ministérios federais e as secretarias estaduais em convênios, possíveis convênios a ser assinados para desenvolvimento do município. Porque se constrói UBS, se constrói escolas, se constrói tudo com dinheiro desses fundos, dessas secretarias ou desses ministérios. Então é importante a cidade botar alguém para administrar essa necessidade. Trouxe para você um recorte de jornal aí que mostra que o governo do estado de São Paulo está repassando para diversos municípios mais de R$ 1.200.000 em saúde, fora o que ele está dando pela Casa Civil. Então você vê que é para infraestrutura, é para saneamento, é para várias coisas. E Assis não está contemplado. Nós precisamos entender o porquê não está sendo contemplado. Qual é o motivo que Assis não está dentro desse rol dessas empresas, dessas cidades? Sendo que nós temos cidade de Chaporã aqui, circunvizinha, recebendo R$ 160 mil. Nós temos a cidade de Tarumã recebendo também seus R$ 90 mil. São verbas que vêm para somarem no desenvolvimento de Assis e nós não estamos recebendo. Então, nós precisamos levantar, é problema de CND, é problema ainda de cadastro, que nós não estamos atualizados, estamos com certidões atrasadas, nós precisamos atualizar o quanto antes, porque esses convênios nós não podemos perder, e estamos perdendo.
Então, dessa matéria de jornal, se você quiser dar uma esmiuçada, existem tantos repasses aí, tanto na esfera de saúde como na esfera civil. Bom, então a matéria que o Carlos Binato falou pra gente é essa daqui, né? Que é sobre... Tá nos jornais de hoje, inclusive. Isso, aqui, sobre esses convênios, né? E que a CIS não está sendo contemplada, né? Com a assinatura desses convênios, esse dinheiro não vai ser repassado, então, para a CIS. Cidades vizinhas como Tarumã e Exaporã, né? Estão recebendo fora os outros municípios, repasses, né? Que estão recebendo R$500 mil. A cidade de Itu, a cidade de Baixo está recebendo, vários outros municípios estão recebendo. Conchal está recebendo R$250 mil. Então, eu acho que alguma coisa precisa ser feita e com urgência, porque nós estamos ficando para trás. Bom, ainda neste assunto, você acha, Carlos, que a criação desse departamento ajudaria a fazer uma administração melhor dessas verbas que chegam, desses recursos, para não acontecer, por exemplo, devolução de recurso? Bem lembrado, essas devoluções aí, nós assinamos já nessa casa projetos de lei devolutivos de superávites financeiros que acumularam com relação a aplicações financeiras dessas verbas que vieram para a construção. Eu posso elencar aqui 4, para você até, já aproveitando, a gente já falar. Projeto de lei número 3317, da Secretaria da Educação, que veio para manutenção de frota, 10 parcelas de 89 mil, são um total de 890 mil reais. Nós devolvemos já nessa casa 408 mil reais. Então, de uma verba de 890, nós devolvemos 394 por não ter usado na manutenção devida desses ônibus ou de despesas de frota. E que o governo do estado tem um convênio até o ano passado que a gente teve que devolver esse ano, na gestão passada. O projeto de lei número 34/17 da Secretaria de Planejamento de Obras e Serviços, mesma coisa, na construção da UIML no município de Assis, veio uma verba destinada de R$3.690.000 reais. E nós assinamos uma devolução de R$530.788. Porque é sobra de caixa que sobrou da obra. Mas será que se a gente fizesse um aditivo, se solicitasse aos departamentos ou secretaria correspondente, essa verba não poderia servir para instalação efetiva da UML, em mesas, em computadores, em necessidades básicas para o departamento trabalhar? Porque ficou maravilhosa a obra, mas só que vazia. Porque o dinheiro só veio destinado à construção e não veio destinado à equiparação de equipamentos. Então, mas não poderíamos ter feito um aditamento e solicitado que ficasse esse saldo remanescente no município de Assis? Não fizemos. A gestão passada poderia ter feito isso? Sim. A presente, na hora que quando se ateve, só teve que devolver porque é lei, a esfera, quando tem o término de obra, você passar o repasse de superávit, é lei. Então, ela teve que cumprir a lei. Mas faltou, então, um pré-antecipamento sobre isso. Nós tivemos um projeto, na última sessão, número 50/17, da Secretaria da Educação, no EMEI Adelina Petrini, no Inocop, o Departamento Pedagógico Pré-Infância, devolveu R$38 mil. Mesmo assim, ainda nós conseguimos aprovar 111 mil para destino de alguma manutenção no prédio e mais 17 mil para brinquedos pedagógicos comprar. Mas 38 mil precisou devolver. Por que não conseguiu também usar essa verba para esse custeio? É nesse sentido que eu falo. E nós já passou pela Comissão de Orçamento o projeto 5617 da Secretaria da Saúde, da UBS do bairro do Bonfim, no qual foi assinado em 2008 pelo Dr. Ézio. Esse dinheiro foi capitaneado pelo secretário, então, da época, Eduardo Camargo, atual vereador, hoje da banca, como ele era do passado. Ele conseguiu equalizar essa verba que veio para o município de Assis para a construção desse UBS, fez essa UBS, o Ricardo conseguiu fazer essa UBS na gestão de 2016, só que nós estamos devolvendo de uma verba de R$ 444.445 entre o município e o estado, R$236 mil vamos ter que devolver os cofres do estado de São Paulo. Aí você vê, mas é superávit financeiro, esse dinheiro ficou aplicado muito tempo, corrigiu. Mas e se tivesse ficado no município para custeio dentro da própria unidade de saúde? Não era uma coisa interessante? Então você pega 4 projetos desse,
que nós devolvemos para o Estado ou para a União, dá 1.199.196, quase 1.200.000. Foi o que o governo do Estado doou para tantos municípios aí de recursos para a saúde. E nós devolvemos em 4 projetos. É essa preocupação que eu tenho com o município e essa preocupação que nós temos que ter com o dinheiro público. Vamos mudar um pouquinho o foco da nossa conversa e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o comércio ambulante aqui na cidade de Assis, que vem acontecendo aí nas praças e locais públicos. Nós sabemos também que a atividade delegada está funcionando aqui no nosso município, foi acertado um convênio no início do ano, então retomou, né, essa atividade aqui na cidade. E, Carlos, qual que é a relação entre o comércio ambulante e a atividade delegada? Explica pra gente. Vamos lá, isso aí é um item bom de ser lembrado. Eu fiz um requerimento logo quando eu entrei aqui como vereador, no qual eu quis saber como que era o modelo de atividade delegada e a que se destinava e a que valores se destinava o pagamento disso. E veio-se, então, uma explicação da Secretaria Pública do Estado de São Paulo, na pessoa do coronel Francisco Leopoldo Júnior, chefe do gabinete da Casa Civil lá, responsável pela secretaria, dizendo que em Assis mandou inclusive todas as cópias desde o decreto municipal, espera assinando número 5.963, de 10 de março de 2011, na gestão espera, assim como também os aditamentos feitos pelo Ricardo Pinheiro em 2 momentos. Ele assinou em 15 de março de 2013, que foi quando ele tomou posse, e o outro que ele não tem data na data do convênio assinado, mas ele também reeditou isso no período 2015 a 2016, quando ainda prefeito da cidade de Assis. E lá se falava muito bem o objeto do pedido da delegada. Qual que era o objeto do pedido? Programa de combate ao comércio irregular e ilegal no município, com o emprego da Polícia Militar. Então, existe hoje uma lei da atividade delegada que favorece o trabalho da PM para fiscalizar os ambulantes e fiscalizar as feiras itinerantes e fiscalizar o ilegal. Só que não está sendo cumprido. Por quê? Nós estamos priorizando o atendimento em 3 pontos da cidade: Mercado Modelo Municipal, Rodoviária e Buracão. Fazendo, então, justamente a atividade delegada nesses pontos. E não estamos atendendo o que é objeto do precificação que foi a atividade delegada, que é conter as atividades ilegais. E nós estamos vendo, todo instante, em todas as esquinas, e principalmente nos melhores pontos da cidade, caminhão de móveis, de sofá, de mesas, de quadros, de jardinagem, inclusive de porcelanato, que a gente viu nessa última semana, em frente novamente ali da praça, em frente ao antigo Delegacia de Ensino Dom Antônio, novamente lá vendendo a parte de Porto Ferreira, essas partes de pratos e utensílios. Então, a gente vê que a Assis ainda não tomou atitude, por quê? 1, não tem fiscalização efetiva. 2, não temos legislação efetiva. E sabemos que existe hoje, através do secretário de Indústria e Comércio, Paulo Mattioli, dentro da prefeitura, uma resolução nova para que o prefeito estude ela, um projeto de lei para reenquadrar, reestilizar, porque a que nós temos em vigência não está sendo cumprida, porque é muito antiga, da gestão do Romeu Buffarini e de outras gestões anteriores, e não está sendo atualizada. E nós precisamos trazer isso para os momentos de hoje, para que realmente a gente consiga coibir essa avalanche de terceiros itinerantes que vêm para o nosso município e cidade sem dono, porque eles entram e fazem o modelo que eles querem e a venda do modelo que eles querem. Então, nós precisamos coibir isso. Então, só para concluir, Paula, peço que o prefeito encaminhe para essa casa o projeto que está na mão dele há mais de 20 dias, encaminhado pelo secretário de Indústria e Comércio, Paulo Mattioli. Bom, nossa conversa com o vereador Carlos Binato volta depois do intervalo. Era uma vez uma garrafa PET,
Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Voltamos com Câmara em Destaque e nesse bloco nós vamos continuar a nossa conversa com o vereador Carlos Binato. Carlos, vamos passar agora para o nosso assunto, que são os projetos que chegaram aqui à Câmara Municipal que vão ser votados pelos vereadores, que é o projeto da reforma administrativa, né, essa reforma grande que a Prefeitura tem proposto, né, para... Uma das coisas principais é a unificação da FAC, autarquia, mas também tem outras coisas, como a unificação da Secretaria de Meio Ambiente com Agricultura, a modificação da nomenclatura da Secretaria de Indústria e Comércio, enfim, tem várias coisas aí que estão envolvendo essa reforma administrativa e recentemente também recebemos o Refis, que era um pedido muito antigo e que vários vereadores reiteraram aqui em várias sessões ordinárias. Vamos falar um pouquinho desses dois projetos? Vamos, sem dúvida. Com relação ao primeiro tópico que você colocou, o projeto de lei 47/17, é o projeto de reestruturação organizacional da administração direta e indireta do município de Assis. Então, é uma reorganização que o município entende que tem que fazer. Ele está pleiteando o quê? Uma junção da FAC e da autarquias. Então, a autarquia de esportes / FAC, ele quer trabalhar com um secretário único, com 2 diretorias e descendo a esfera de administração. Para que aí o RH faça pela prefeitura, o jurídico pela prefeitura e algumas funções que são concomitantes não tenha necessidade de 2 despesas. Ela ficaria já com o município, com o passe municipal, por ser uma secretaria. Tendo que existe sim, cada ângulo tem as suas demandas, a FAC tem o seu modelo de trabalho, eles também fazem as suas atividades, que é muito importante para o município, só que ao mesmo tempo ela deveria gerar também recursos próprios, e ela não o faz. Então, verificando isso é uma dificuldade, porque ela não desenvolveu projetos sociais para trazer recursos do governo federal através do Ministério da Cultura, e não veio. Você vai na autarquia, mesma coisa, você vê pessoas ainda hoje na autarquia com períodos antigos, mas sem modelos de reestruturação, de remodelação. Entendo que nós, como autarquia, deveríamos priorizar a base, trabalhar o crescimento do jovem, tirar a criança da rua, levar eles para as praças esportivas e fomentar o esporte nos jovens. E não fomentar, que nem no passado, existiu o quê? Os profissionais. O basquete, era o futebol, e canalizava verbas da autarquia para essas finalidades. Particularmente, eu entendo que nós deveríamos finalizar com o jovem, com a criança, para nós fazermos uma base. E essa base, sim, crescer e, se possível, quando evoluída, sim, participar de alguma coisa maior. Mas, se não, realmente é trazer essas crianças de rua para unificação de trabalhos. Então, nós precisamos chegar num bom consenso. FAC tem seus valores, aqui tem os seus, mas nós temos que comungar a demanda da necessidade da prefeitura. A junção é o que eles alegam que vai melhorar os custos, mas nós precisamos entender também como que vai ser distribuída essas funções internamente. Por isso que está sendo feitas as reuniões, estão sendo escutados pela CCJ, porque a mais passa por eles, realmente isso aí. Quanto ao orçamento, é tranquilo, porque os custeios vão estar dentro já de um orçamento pré-estipulado. A outra junção é a Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria da Agricultura. A CIS faz 4 anos que não tem secretário da Agricultura. É uma pasta adormecida. Meio Ambiente, nós estamos sem secretário. Quem é o secretário? O Elin Súcio pediu a demissão. E hoje já faz mais de 30 dias que quem está respondendo por eles é o Clóvis Marcelino, da Secretaria de Obras, que já tem muito trabalho para cuidar também do meio ambiente. E é um problema sério o meio ambiente. Nós precisamos ter um gestor pensando em meio ambiente, pensando em como nós vamos resolver com o lixo urbano, como nós vamos resolver com os inertes, onde que nós vamos desenvolver projetos para crescer e melhorar a qualidade das nascentes. Isso é uma coisa muito forte que nós temos que ter, mas tem que ter pessoas pensantes, pessoas focadas nisso. Não desmerecendo o Clóvis, porque ele está tampando buraco. Infelizmente, ele está cuidando só por um período transitório.
E a Secretaria de Agricultura, nós temos que recadastrar no município de Assis todas vamos falar como as inscrições rurais, porque são inscrições rurais, dos que têm hoje sítios, fazendas, chácaras, para que realmente sejam cadastrados e paguem os seus impostos devidos para o município. A cidade circunvizinha de Rancharia, num prefeito Moriá, um senhor japonês muito consciente, onde ele alavancou o crescimento de Rancharia naquela época em arrecadação foi na zona rural, porque não tinha o quê? A compilação de pessoas e dados dessas pessoas e dessa zona rural para trazer no custeio do município. E aí ele conseguiu evoluir só no ICMS de notas fiscais que não era emitido para o município. Então é um item que nós temos que cuidar. A Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, do Paulo Mattioli, ele vai ser uma Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Só vai mudar a nomenclatura, ela já pratica esse serviço, mas ela tem que fomentar realmente o turismo. Nós temos que criar o plano diretor para turismo municipal. Nós temos hoje o MIT, que é a cidade com interesse turístico, nós podemos criar aí R$650 mil por ano que vem do Estado. O secretário Laércio Benco já esteve no nosso município, conversei com ele pessoalmente e falou, vocês têm que fazer o projeto, vocês têm que levar alternativa para isso, só que vocês têm que ter também o plano diretor. Nós não temos um plano diretor. Nós esbarramos no plano diretor, nós não podemos fazer um acordo com a Sabesp porque nós não temos o plano de saneamento básico do município. Então, enquanto não acontecer isso, está parado. Nós não temos hoje como solicitar verbas do MIT, porque nós não temos um plano diretor. Aí você vai na gabinete do prefeito. Também existe hoje a necessidade de uma divisão de controle de gestão. Um coordenador geral, um controle. A prefeitura quer pôr um controle. É importante. Todas as empresas hoje que desenvolvem na área privada, ela trabalha com controle. E o público também. Esse aqui é um dinheiro público, mas é um dinheiro que é do munícipe, que ele deposita através dos impostos. Eu acho que tem que ser controlado. E a prefeitura está fazendo uma abertura dentro do gabinete dela de um controle para cuidar de gestão pública. Ótimo, legal, eu acho que super importante e concordo com isso. E a mesma coisa se escreve. Se escreve também, ele está buscando o quê? As pessoas serem mais profissionais e tirar os funcionários da prefeitura, que está lá a custeio da prefeitura, que poderia estar dando suporte na prefeitura de trabalho. E pôr realmente quem é de carreira dentro da CISPREV. Também concordo com esse projeto, é importantíssimo. Só que isso vem num pacote só. E muitas vezes os vereadores estão discutindo isso porque deveria vir solto essas mudanças. Para tiver alguma alternativa, alguma renúncia ou alguma emenda, você fazer apartado e não travar, de repente, um projeto fácil de ser votado por outros mais complexos, como é a junção da autarquia FEMA. FAC, desculpa. Então nós precisamos resolver esse problema e eu acho que a casa vai resolver. As comissões são para isso e nós vamos resolver. Vai demorar um pouco mais, porque depende mais de audiência pública e tal, mas vão ser resolvidos. E o projeto de lei que está tramitando nessa casa, que foi lido na última sessão, que é o 60/17, já está indo para as comissões a partir das próximas reuniões de comissão, que é o Refis. E nós já sabemos que já passou por essa casa em outra gestão, em outro momento, e não passou a votação. Porque existiam algumas coisas com relação ao custeio do profissional, que seria o advogado, um percentual de comissão. E eu entendo que eu também sou contra essa comissão, porque se é do município, e o município tem os seus assessorias jurídicas, é gratuito. Só que a legislação autoriza eles a receberem 20% ou 10%. Então eu acho que isso tem que ser mensurado e conversado. Eu não li o projeto ainda, sei que está na casa, e vamos tomar pé para a gente saber como vai ser. Mas eu acredito também que é necessário, porque existe mais de 100 milhões de dívidas hoje, parada, que o município precisa pôr dinheiro no caixa. E por isso nós temos que votar com consciência. Nós vamos falar também de algumas reclamações que chegaram ao vereador Carlos Alberto Binato sobre o atraso nos exames lá no AME, né? Como que está a situação lá? Então, hoje eu recebi uma pessoa que me solicitando, uma secretária de trabalho, uma doméstica da casa dele, fez fez a solicitação via UBS, foi encaminhada para o AME, e o AME pré-agendou um exame de problema de trompa, problema de ginecologia, ultrassom, essas coisas. E já faz quase um ano, e não foi atendida até agora, nem escalonada a data dela.
Hoje, inclusive, ele me falou que ele precisou pagar uma consulta particular para poder ser atendida, porque essa pessoa estava com hemorragias. Então, você vê que, será que nós não estamos atendendo muito tardiamente nossas pessoas, os nossos consumidores, as nossas pessoas que dependem, teoricamente, do custeio público? Porque a gente ainda que pode, você tem um convênio médico, você resolve e vai e atualiza. Agora, e quem está na fila de espera desses convênios que não saem? Então, eu vou fazer um requerimento para a Secretaria da Saúde, para mim entender, porque eu sei que a UAME é do Estado e é um convênio com a Santa Casa, através da OAS Santa Casa, e eles fazem os pré-agendamentos conforme os municípios. Eu sei que, como nós fazemos parte pelo CIVAP, lá também tem cada cidade os seus números de pré-agendamento e tem valor, períodos que cada um vão estar atualizados. Por que esses nossos estão ficando para trás? Por que o município de Assis, por ser maior demanda, maior município do CIVAP, ela não tem um número maior, de repente, de reserva de vagas com relação a exames? Isso é uma coisa que nós precisamos verificar, porque não é justo igualar Assis a Cruzália, a Pedrinhas, a Tarumã, que são cidades de 5, 7, 10, 12 mil habitantes. E Assis com 100 mil habitantes, com o mesmo número de vagas, no mesmo número de exames. Então, eu acho que nós temos que começar a repensar a saúde pública de Assis, porque conheço o Fabiano Morelli muito bem, é uma pessoa digna, uma pessoa responsável. Só que talvez não está ao alcance dele esse problema. Tem que chegar mais para cima, de repente, e ele correr atrás dessas demandas. É necessário, nós resolvemos isso. Fui procurado recentemente por uma outra pessoa que também estava numa fila de espera por cataratas. Conversando com o Morelli em particular sobre o que vinha acontecendo, ele falou, não temos aonde fazer cirurgia, porque a Santa Casa que fazia está fazendo reforma do centro cirúrgico. Então, isso o que acontece? Nós estamos vendo que estamos em dificuldade porque não temos centro cirúrgico. No passado, as cataratas, a gente sempre via que eram convênios que existiam com o Lions Clubes que faziam os mutirões. De repente, o Lions hoje em Assis tem 17 membros. De repente, não tem mais quem possa estar ajudando. Mas nós temos aqui quantos profissionais dessa área que poderiam estar dando novamente essas próprias clínicas, né? E dar seus espaços. Eu acho que é isso que está faltando. Está faltando inteirar mais essas pessoas de bem, que queiram melhorar a coletividade e que a gente traga um progresso para essa coletividade de melhoria. É isso que nós precisamos buscar, melhorias. Outro assunto também que o Carlos Binato levantou na última sessão ordinária é em relação ao terminal de transporte urbano coletivo, né? Aqui que fica ali, que funciona ali no Mercadão, né? Algumas pessoas têm reclamado porque ali não tem comportado, né, a grande demanda de usuários que acabam utilizando o transporte público urbano aqui da cidade de Assis, principalmente nos horários de pico, que é lá para 7h30 da manhã e também após as 16 horas. Né? O que tem acontecido lá, Carlão? Também fui procurado por pessoas que moram nas mediações da rodoviária e que fazem o transbordo ali no Mercadão Municipal. Que no pico do horário das 7 às 7h30, vamos falar que é o horário de chegada, o trabalho é 8 horas, né, que o pessoal, mas até sair de casa e chegar no trabalho depende do translado da circular, dos horários de ponto, tudo. E ali no Mercadão, por volta das 7h30 da manhã, diz que é um congestionamento muito forte de ônibus, porque chegam todos de outros bairros e ali cada um se realoca e vai para o seu destino, que nem ele pega na rodoviária, desce ali e pega outro que vai lá para Armando Salles. Lá no perto do fórum ele trabalha. Então ali diz que vira um tumulto, porque o espaço físico é pequeno. E quando chove, fica na água, e quando se não, muita enxurrada que passa. Banheiros já não estão sendo mais cabíveis para atendimento de toda essa demanda. Então, de repente, esse local não é um local particular, que é do Mercado Modelo Municipal, que inclusive já foi solicitado a devolução desse espaço físico da prefeitura que cedeu para o transporte urbano, que ali não serve mais para atender a demanda de crescimento como existe hoje. Hoje são quantas linhas que passam ali no mesmo horário. Então, eu acredito que vocês vão fazer para mim uma filmagem lá, se possível, para que a gente faça realmente uma varredura para mostrar o que vem acontecendo nesses horários de pico, tanto da manhã como da tarde. É uma necessidade que nós precisamos resolver para os nossos transeuntes que utilizam a parte rodoviária do município de Assis.
Então acompanhe no TV Câmara Informa a reportagem que nós faremos lá no terminal do transporte urbano coletivo daqui de Assis. Gostaria de agradecer, Carlos Binato, pela sua participação aqui mais uma vez no programa Câmara em Destaque e deixo aqui as suas considerações finais. Considerações essa, Paula, que eu agradeço a todos vocês da casa, você principalmente por fazer esse belo trabalho e toda a equipe técnica, o Márcio e todos os meninos, porque realmente é necessário levar ao nosso público, telespectador, as demandas que ocorrem hoje no nosso município. E muitas vezes nós somos taxados que poucos fazemos, mas fazemos bastante, com certeza. E esse vereador que aqui os fala, ele pensa sempre na coletividade, eu penso sempre na melhoria do cidadão. É nesse sentido que a gente está buscando o crescimento. E para isso que eu estou como vereador nesse momento. Gostaria então de agradecer mais uma vez a sua participação e o programa Câmara em Destaque volta já já. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Estamos de volta com o programa Câmara em Destaque, lembrando que essa transmissão é feita pela TV Câmara Assis e também pela Rádio FEMA. E agora, na segunda parte do programa, eu vou conversar com o vereador Claudecir Rodrigues Martins, o gordinho da farmácia. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa, vereador. Eu que agradeço, Paula, por tudo que você tem realizado para nós aí, essa transparência dentro dessa Casa de Lei, valorizando todos os vereadores, e a gente fica feliz pelo trabalho que você tem desenvolvido juntamente com a equipe, agora cresceu um pouquinho mais, era o Thiago, agora tem o Stefano, também a Giovanni, juntamente com o Márcio, estão realizando um belíssimo trabalho. E para mim é uma satisfação mais uma vez estar nessa Casa de Lei, juntamente nesse estúdio aqui, falando um pouquinho com vocês, com as pessoas que estão nos assistindo, e acho que isso é importante para que os munícipes entendam o que os vereadores realizam dentro dessa Casa de Lei. Nós é que agradecemos, eu agradeço em nome de toda a equipe a confiança de vocês no nosso trabalho. Bom, nós vamos começar então nossa conversa. Recentemente o vereador Gordinho tem debatido a questão da marcação de exames aqui pela Rede Municipal de Saúde. Explica pra gente, Gordinho, qual que é a dificuldade enfrentada? Por sinal, esse aí eu acho que no cenário nacional, como a gente está passando, acho que em todos os municípios está com essa dificuldade. E Assis também não é diferente. Inclusive, na rede social, quer dizer, pela TV hoje, assistindo, falou de Bauru a respeito dessa dificuldade de agendamento nos exames, a respeito de raio-x, ultrassom, enfim. Então, para as pessoas que para entender um pouquinho, para fazer uma síntese dessa situação, como eu disse, juntamente com o secretário municipal da saúde, uma pessoa no qual eu respeito, também juntamente com o secretário, para a gente fazer com que a saúde no nosso município seja um pouquinho melhor, algumas situações tinham que ser radical. Exemplo, isso aí é minha opinião, não que é para ser feito isso. Nós temos muitos exames parados, exames mesmo de ultrassom, de raio-x. Então, coisa lá de 1 ano, de 2 anos, que está parado em todas as unidades de base de saúde. O que deveria fazer? Isolar isso aí, iniciar daqui para frente e as pessoas, procurando as unidades básicas, fazer uma nova avaliação médica. Porque você tem lá, que é na nossa unidade lá na UBS Ribeiro, isso já é uma coisa que vem vindo faz tempo, mais 600 demanda de oftalmo, tem ortopedia, tem raio-x, tem ultrassom, tem vários exames que está parado, não só nessa unidade em si, nas outras unidades também. Então, é uma discussão que tem que ser realizada juntamente com os conselhos, juntamente com nós profissionais
juntamente com os médicos, o enfermeiro, a equipe, né, administrativa. Só nós sabemos o que a gente vivenciamos no dia a dia com a população. Então não adianta chegar um gestor, não estou falando que é o Morelli, mas chegar e impor situações que a gente não vai conseguir dar conta. E um agravante também é que o setor privado, muitos não estão conseguindo pagar, né, os convênios. E com isso está indo para as unidades de base de saúde, para a rede SUS, e dificultando mais ainda, porque não tem médico suficiente, a gente não tem uma equipe suficiente. Nós poderíamos ter uma equipe diferenciada, porém, né, uns aposentando, outros com licença, outros que então está sobrecarregando as unidades básicas de saúde. E com isso está tendo essa dificuldade. Uns criticam, falam que a saúde não está bem, outro fala palavrões que não é necessário. Então, através dessa discussão que eu tive dentro da Câmara Municipal, da tribuna, o secretário já fez uma reunião nessa Casa de Lei, convidou todos os vereadores, né, a importância, falando como vai ser esse novo gerenciamento, né, da Secretaria Municipal de Saúde. Eu acho que veio conselho, veio coordenador da atenção básica, tanto da UBS como das ESF. Acho que isso é um gerenciamento que a gente tem que fazer em conjunto. Porém, posso dizer, né, a todas as pessoas que estão assistindo, que seria importante nós, né, juntamente com a população, iniciar aí um plano municipal de saúde. O que eu quero dizer é o seguinte: esse plano, quem entrar, independente de qual secretário, independente de qual religião, de partido, enfim, dar sequência, né, nesse plano. Né, porque o que a gente tá vendo aí nacionalmente indiscutível a situação da saúde. Mas algumas coisas, algumas ações dá para ser realizada. Né? Hoje, um pouco também, Paulo, nós que estamos na frente, muitos têm seus direitos, muitos, todos nós temos nosso direito, porém, os deveres que estão deixando um pouquinho de lado. Hoje, quando nós marcamos dentro da unidade de base de saúde, grupos de hipertensão, que é o que está na moda, não, o que está acontecendo devido à má alimentação, sedentarismo, alimentação errada, enfim, a pressão, né, o grupo de hipertensão, grupo de diabetes, outros grupos que a gente poderia fazer, mas as pessoas não vão. Né? Ao invés de passar na unidade de base de saúde, passou, já pode deixar agendada a sua consulta para um mês, 30 dias, 40 dias, enfim, que dá para fazer isso. Quando você está na emergência, quando você está com emergência aí, uma febre alta, um vômito, uma diarreia, não é na unidade básica que vai ser cuidado. O que vai ser cuidado vai ser, primeiro, vai no UPA, no pronto atendimento, faz-se avaliação, se tiver de hidratar, hidrata, e depois voltar para a unidade básica de saúde para fazer aí alguns exames complementares, enfim. Porém, essa rede hoje está falha. Né? Você vê um número maior dentro do UPA, vê um número maior dentro do pronto atendimento, porém, as unidades básicas também estão saturadas, estão todas num sufoco, porque não tem médico suficiente para isso. Algumas pessoas entendem que ela tem que ir lá, tem que passar na hora, e a unidade de base de saúde, tanto as ESFs, não é para fazer o imediato. Nós temos que pegar o paciente e estar cuidando semanalmente, né, mensalmente, enfim, fazer esse acompanhamento dentro da unidade. Porém, algumas pessoas acham que as unidades básicas elas têm que fazer o imediato, e não é isso. Então, quando nós cobramos aí referente a esses exames, inclusive eu estou entrando com um requerimento, né, na próxima sessão, para saber a quantidade exata. Exato vai ser meio difícil, porque quando chega o requerimento para nós, que tem 15 dias, por mais 15 dias, pode ter alterado esses valores. Quantas vagas, como que estão os exames, né, dentro das unidades de base de saúde?
Quais são as especialidades que mais está necessitando? Se é oftalmo, se é ortopedia, se é raio-x, enfim, acho que para a gente ter uma noção, para que todos os vereadores, e que nós, né, podemos fazer um outro programa, até mesmo vocês, né, juntamente com o secretário, com coordenadores, para mostrar para a população a quantidade excessiva que tem de exames parados. Pessoas vão lá, de dermatologista, já faz mais de ano, 2 anos, mas vão fazer uma nova avaliação, ver se realmente está precisando. Aí se inicia daqui para frente, porque o jeito que está, então surge poucas vagas, tem um profissional de dermatologista na rede, que é lá na especialidade, depois atende um pouquinho para Tina, atende outros municípios também, e com isso a cidade de Assis vai ficando. Então, nós temos que, antes de criticar, tem que entender um pouquinho do sistema. Lógico que algumas pessoas que vai estar assistindo, falar, mas eu pago imposto, eu tenho direito, eu também pago imposto, eu também tenho meu direito. Tanto é que eu sou enfermeiro, com meus impostos que eu pago, também uma parte vem para pagar meu salário. E com isso, você acha que a gente vai deixar de não atender as pessoas? Não é isso. O problema maior é o sistema que estão com dificuldade. Então a gente precisa achar um meio de uma solução imediata, depois mediana e depois a longo prazo para poder ajudar essas pessoas, porque não é fácil hoje você pegar 100, 150 reais, ir lá pagar um ultrassom, você ir lá pagar um raio-x, você ir lá pagar um oftalmo. Então as coisas não estão fáceis. Porém, nós temos que também fazer essa avaliação e entender que a nossa saúde precisa de ser curada também, para que a gente dá esse feedback para a população. Então, se você for lá na especialidade hoje, lá a gente está com um aparelho de ultrassom, meia boca, praticamente, eu posso dizer, mas está ajudando, quebrando lugar, que poderia uma coisa lá de 35, 40 mil, poderia ser resolvido. Tem condição hoje? O município recebe bastante coisa, recebe, mas não sei se tem essa verba específica para poder arrumar esse aparelho, ou comprar um aparelho de 500 mil, ou de 600 mil, de 100 mil, de 10 mil, não sei. Mas nós precisamos, em conjunto com a população, fazer essa avaliação. É interessante que você citou, né, essa reunião primeira que aconteceu aqui na Câmara Municipal, né, com todos os dirigentes municipais da saúde, juntamente com vereadores, e vai haver uma próxima reunião no dia 15 de julho, né, e incorporando a esse grupo também vai ser chamado o Ministério Público, universidades, enfim, para juntos pensarem em soluções, né. Qual que é a sua expectativa para essa reunião do dia 15? A expectativa é o início, né, Paula? Eu acho que nós provocamos essa reunião, provocamos, né, o executivo, né, a dar uma satisfação para a população, porque quando você está do lado de fora é fácil você criticar, mas quando você está no sistema, tem a dificuldade com o profissional, com o recurso, enfim. E nós tem até, inclusive, no sistema de regulação, que hoje é chamado Complexo de Regulador, que é o CISEG hoje, é fantástico, é um programa muito bom, porém, tem uma dificuldade, tem umas deficiências. E uma dessas deficiências, né, foi constatado também que com o mesmo cartão SUS, você pode marcar vários exames. Isso foi constatado numa reunião com todos, a maioria dos enfermeiros na rede. Então, isso é uma coisa complicada, né, para que o gestor possa administrar. Né? Então, nesse pensamento, no qual eu quero elogiar muito o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, através da doutora Berenice, do Rafael da Informática, são as pessoas que estão voltadas a esse sistema e que até o momento estão trabalhando correto. Porém, existem algumas falhas, essas falhas a gente precisa corrigir. E nesse sentido, o secretário da Saúde, nessa própria reunião aqui dentro da Casa de Lei, né, passou para todos que estavam ali, inclusive você, estava ali o pessoal do Conselho, que está estudando uma possível compra de um outro sistema que já é gerenciado pelo município de Campinas. Eu não conheço, né, segundo ele tem uma expectativa muito boa, eu espero também, e eu já dei não é essa dica, uma sugestão ao secretário,
que hoje as unidades básicas de saúde, tanto os SF como as UBS, e sofrem muito porque a gente está na ponta, né? E a regulação, ela tinha que ser diferenciada, ela tinha que ter um local específico para ela. Exemplo, como eu citei, quando você passa pelo clínico, o clínico passa lá os exames, depois passa para o especialista, depois pede lá um raio-x, uma ultrassom, enfim. Deveríamos, nós, das unidades de base de saúde, encaminhar para essa central de vagas. Essa central de vaga, ela marca e devolve para as unidades básicas para fazer a ligação. Porém, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, ninguém vai lá brigar. Ninguém vai brigar. Onde que as pessoas vão discutir, muitas vezes altera, muitas vezes agride funcionário, é dentro da unidade de base de saúde. Então, se isso existir, vai diminuir muito essa dificuldade dentro das unidades de base de saúde. E com isso, vai ser valorizado mais ainda os funcionários, tem condição de valorizar também os usuários, e a gente tem essa condição de mostrar para o A mais B, para o usuário, ó, o senhor está aqui, tem 100 pessoas na sua frente, então o senhor é o número 101, tal. Então esse sistema aqui, o Morelli disse, há condição, no qual eu tinha dado essa opinião para ele também, de já a pessoa já saber acompanhar pelo portal de transparência, né, o seu nome certinho, vem em qual posição que ele está. Entendeu? Lógico que se tiver alguma coisa, urgência, alguma coisa, mas quem tem que fazer essa avaliação passa pelo médico, passa pelos enfermeiros, o enfermeiro encaminha para o médico regulador, e aí a gente faz as análises, aí podendo passar na frente. Porém, como eu disse, tem muitas coisas para ser realizado na saúde. Então eu entendo que com esse sistema, ou até mesmo melhorar o sistema que está hoje, nós temos condição de fazer aí um trabalho diferenciado para a nossa população. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos continuar a conversar com o gordinho da farmácia. Não saia daí. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Voltamos com a última parte do programa Câmara em Destaque. Nós vamos continuar a nossa conversa com o vereador Claudeci Rodrigues Martins, o gordinho da farmácia. Bom, vamos iniciar então esse último bloco falando sobre uma fala sua da última sessão ordinária da Câmara, agora do dia 26, sobre o desmembramento de lotes urbanos inferiores a 150 metros quadrados, né? Explica para nós qual é a importância da elaboração de uma lei nesse sentido e, enfim, de todo esse processo aqui dentro do município. Bem, essa lei é uma lei antiga, né? Acho que sempre faz já indo para 4 mandatos que aqui eu estou, né? Acho que até há 2 anos atrás ainda essa lei ela funcionava, depois por um problema técnico não conseguiram passar, porque essa lei é do executivo, ela tem que caminhar para a casa de lei, a lei nós aprovar e depois o executivo fazer o seu papel lá. Essa lei é uma lei antiga, bem antiga mesmo, que é do nosso companheiro parceiro, a Lei Paraíba, que, né, até hoje as pessoas falam. São lotes que as pessoas, né, um lote de 300 metros, dividia no meio e fazia a sua construção. E isso o município até, né, dava legalidade disso aí. Porém, agora não está tendo. Algumas pessoas, na época, por ter essa lei, comprou-se lote, ou entre famílias mesmo, e queriam dividir. E até então estava. Outros construtor comprou esses lotes e dividiu e estava e fez a casa em cima, né, para Minha Casa Minha Vida, e não consegue financiamento porque não está legalizado. Então, o que dói na gente, porque algumas pessoas conseguiam, outros compraram
esses terrenos, construir e não consegue fazer a escritura ou até mesmo vender para, né, a situação financeira que está hoje as coisas e vender. Então, não é todos os locais que pode. Mas, exemplo, vou fazer um exemplo, assim, não quero que as pessoas não levem a mal. Jardim Eldorado pode ser feito, né? Isso está no plano diretor. Já o Jardim Europa já não pode ser realizado pelo setor. Imagina se isso foi, na época, discussão de conselhos, mais conselho, reunião com a população, lá se dividir lá os lotes lá do Jardim Eldorado, Jardim Europa. Então ia ficar várias casinhas lá. Então isso aí foi, não sei a intenção, porque eu também não tenho discriminação. Eu acho por que Jardim Eldorado pode, por que Morumbi não pode, enfim, vice-versa, mas não vou entrar no mérito da questão. Eu quero que a gente fez esse questionamento, há necessidade de passar essa lei para o Condur fazer a avaliação e o executivo encaminhar para a gente fazer, que dê lá um ano, Paula. Olha, essa lei vai valer por um ano, faz a divulgação, encerrado um ano, fez, quem tirou, quem não tirou, acabou, entendeu? Eu acho que é isso que tem que ser realizado. O outro lado que a gente está, juntamente com os munícipes, direto, Paulo, inclusive foi para leitura na última sessão, que é o Refis. Né? O Refis, eu acho que é o que eu sempre, né, pedindo isso, inclusive o ano passado, nós tivemos 2 anos atrás, em 2015, não deixaram, em 2016 não deixaram, por um grupo, né, eu quero até entender o lado dos colegas vereadores passados, mas o nosso entendimento, faltava um voto, nós não tivemos, e que agora veio o mesmo projeto, praticamente, para essa Casa de Lei. Espero que os colegas façam análise desse projeto, né? Uns vão entender, mal refis, tudo bem. E quem pagou em dia? Parabéns para quem pagou em dias. Quem não conseguiu pagar, nós que pagamos em dia, tem que dar o mérito para essas pessoas também, que estão com dificuldade. Né? Não é fácil a dívida é R$1.000 e você vai lá na prefeitura, está 5.000, 4.000, sei lá quantos que está lá, não vai conseguir pagar mesmo. Então é uma chance para essas pessoas que não vai ser isentar totalmente, né, o capital, né, sem os juros, podendo, acho que parcelar tem 8 pagamentos, ou até em 16 pagamentos. Como o projeto foi na segunda-feira, eu não li o teor dele inteiro ainda, mas o mais importante, que eu acho que isso aí vai se movimentar um pouco de recurso para o município, para o nosso município, aí o prefeito, o gerenciador, ele pode colocar em infraestrutura, aplicar na saúde, na educação, enfim, eu não li o teor do projeto, para onde vai ser investido esse dinheiro, esse recurso, mas num grosso modo, está em torno de mais de 100 milhões parado no nosso município. A ISS, os contadores também estão se movimentando para fazer essa avaliação em tudo, né, dos seus clientes, as pessoas que estão devendo. Eu acho que vai ser movimentado um bom recurso para o nosso município. Inclusive, né, uma pessoa que eu tenho um maior carinho por tudo, né, nessa cidade, eu não vou falar o escritório, mas eu vou falar da pessoa, o Gibim, que sempre está acompanhando nós, sempre está pedindo para que nós discutisse esse projeto aí do Refis. Está na casa, agora a gente vai para as comissões e aí em máximo, eu acho que em uns 30 dias, eu tenho certeza que já está indo para o plenário para votação ou não do projeto. Falando então de imposto, né? Nós temos uma situação aqui em Assis de algumas empresas que estão instaladas dentro do recinto da Prumar. E o vereador Gordinho, ele levantou essa questão, né, nas sessões ordinárias, sobre o não recolhimento dessas empresas em impostos, em pagamento de contas como água, luz. Como é que está essa situação por lá? Ela ainda persiste? Ainda as empresas lá estão, nada contra quem está instalado lá dentro, porém eu acho que, né, conversando com o executivo, já que nós pagamos ali, o munícipe paga em torno de R$6.000 mensal para um local enorme, grande, né? Inclusive ele tem a Prumar, tem, né, algumas empresas instaladas lá. O questionamento desse vereador foi o porquê se essas empresas estão pagando imposto. Se não estão pagando, por qual motivo,
qual o motivo que não está pagando o imposto. Ninguém está falando aqui para tirar de lá, para fazer, para lá vai ter desempregado. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer, por que as outras empresas em outros locais pagam impostos e essas umas que estão ali dentro de um local que o município paga e não está pagando imposto, né? O município paga aluguel para a CEAGESP, né? E por que essas empresas não estão recolhendo os impostos que tem que ser, que é essencial para que seja investido na saúde, educação, esporte, enfim. E a outra ali também, que é um balcão de agronegócio que existe. Também tivemos a oportunidade de perguntar no requerimento o porquê, se essas empresas estão ali instaladas, pagam ou não pagam imposto. A informação que nós temos que nem água essas empresas pagam para o nosso município. Então, acho que é injusto, né? Essas empresas instaladas têm seus... paga lá, tem os funcionários, tem várias famílias dependendo disso aí, mas não é por isso que essas empresas acolhem essas famílias e também não vão deixar de pagar seus impostos, que a maioria dos comerciantes do nosso município paga imposto. E essas zonas também não pode ser diferente. Então, acho que tem que pagar sim. E quem sabe se ali amanhã depois essas empresas sair, o prefeito, o Zé Fernandes, possa fazer uma subprefeitura naquele local, porque é muito grande para pouca empresa e o gasto é grande e a gente tem que ter esse benefício também para a nossa população. Perfeito. Então, nós vamos agora tratar também do assunto de recapeamento, né? É um assunto recorrente, né? Muitas reclamações em diversos bairros aqui da cidade e o vereador Gordinho fez alguns requerimentos para algumas áreas, né, de Assis, como o Jardim Três Américas 1, Jardim São Nicolau, Inocop, né? E aí, tem uma perspectiva de fazer obras nesses locais? A informação que eu tenho no momento é que só uma equipe, né, de recapeamento está na nossa cidade, era 2. Inclusive, a Inocop foi feita um pouco, mas não é o essencial. Tem ali também na São Nicolau, que eu estive andando lá também, tem muitos lugares ali que está muito com excesso de buracos. O bairro da Vila Ribeiro também, hoje conversando com o munícipe, está sem sinalização. Tem alguns locais que não tem jeito de andar. Próximo, ali onde que eu moro, que é a Senhora de Souza, a Rua Cabiúna. Descer na Rua Cabiúna está insuportável a quantidade de lixo que estão jogando lá próximo da minha casa também. Já entrei em contato com a limpeza pública, com o secretário Clóvis. Tem ali no América 1 que não tem jeito de andar. Eu andei com o prefeito Zé Fernandes faz uns 10 dias, ele mesmo ficou assustado, né, de a quantidade de buraco que tem, que ali cabe até um recapeamento, que é na José Paes Maldonado, a Emorge Barduzzi. Então eu espero que possa ser resolvido o mais breve possível, porque a gente é cobrado, e eu sou cobrado, eu tenho que cobrar, né, o Clóvis e tenho que cobrar também o Zé Fernandes. Então, muitas vezes as pessoas acham que o vereador tem que ir lá, tem que executar. Não é o nosso papel. O nosso papel é fazer a cobrança. Isso eu estou fazendo cobrança constantemente ao secretário. Espero que o Clóvis tenha um planejamento diferenciado para esses bairros nossos, né, próximo ali, né, de Colinas, o América 1, Vila Ribeiro, porque, até desculpa falar, está abandonado. É interessante que você citou também que ali na Rua Cabiúna está com problema de lixo. Não é só neste local, né, vereador, que está com um problema pontual de pessoas que jogam restos de lixo, doméstico, inerte, enfim. Tem outros locais aqui na cidade também. Nós visitamos o Colinas ali, que o problema também está recorrente. Isso foi discutido, né? O que você acha dessa situação? Como é que poderia ser revertido isso? Conversei com o próprio prefeito também. Prefeito, não tem como nós cobrarmos a essas pessoas que é esse carroceiro e tal, né? Porque não tem onde jogar. Entendeu? Infelizmente, aonde que eles acham um local, eles jogam. Agora eu fico revoltado que próximo onde que eu moro, que é na final de 3 de maio com a Rua Cabiúna, os caras jogam, vêm pessoas do centro e vão jogar lá.
talvez até os próprios vizinhos vão lá e jogam. Aí depois está com fogo, e com isso prejudica, tem recém-nascido, tem idoso, tem várias pessoas que estão doentes, né? E isso aí é um mau cheiro, essas coisas prejudica essas pessoas também de ter uma qualidade de vida diferente. Então, necessita urgente, breve, não sei como fazer um ecoponto. Tendo esse ecoponto, vai facilitar e muito, né, o descarte desses entulhos para esses locais. Então, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa e eu deixo aqui, então, vereador, os meus agradecimentos, mais uma vez, pela sua participação aqui conosco e também deixo o espaço para suas considerações finais. Não, eu tenho que agradecer, né, valorizar o trabalho que vocês têm desenvolvido. Eu acho que nós temos que investir mais ainda no processo digital, mais na TV. Temos que fazer com que esse trabalho que está internamente, seja externamente também, mostrar para a população o trabalho dos vereadores. Eu acho que isso aí é válido. Então, parabéns pelo trabalho, né, na sua pessoa. Quero cumprimentar o Márcio também, toda a nossa equipe, né? Eu acho que eu faço parte um pouquinho como presidente também. Eu tive a honra de valorizar a cada centavo no investimento da tecnologia, né, tanto no processo digital do processo legislativo. Não é por foi eu, mas eu também não preciso desse mérito, mas fiquei marcado, foi acho que a única Câmara Municipal do país que foi inserido o processo digital legislativo. Então, é uma honra, né? Quem sabe um dia, amanhã, depois, eu posso voltar como presidente novamente e fazer novos investimentos, que é o sonho de todo mundo, tanto dos funcionários como da população, receber. Não que os outros presidentes não investiu, mas eu tenho um sonho maior ainda, de investir muito mais ainda, para que essa oportunidade para as pessoas que estão do lado de fora, né, não venham até a Câmara, porém ficam atentos na TV os acontecimentos dos vereadores. Então, acho que isso é importante. Isso eu tenho certeza que eu valorizei, e quem sabe futuramente eu posso valorizar mais. Se eu não entrar como presidente, mas futuramente tenha os próximos presidentes, que a gente possa estar sempre cobrando os presidentes para o investimento do processo digital. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E o Câmara em Destaque de hoje fica por aqui. Lembrando a você que está aí nos assistindo para continuar acompanhando também os demais programas da TV Câmara Assis pelo canal digital 61.3, também pela Rádio FEMA, que esse programa é transmitido aos sábados ao meio-dia. E também, se você quiser saber de outras notícias, vai lá no site da Câmara Municipal e se informe lá sobre todo o trabalho realizado aqui pela Casa Legislativa. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa.